Pois é. Mas, enfim, como é que é a situação do Bolsonaro? Eu acho que você caracterizou bem. Ele está numa situação de medo, porque ele está acuado por várias frentes. E ele precisa lidar com várias frentes que estão acuando. A última posição de avanço que o Bolsonaro teve, para a gente tentar recuperar esse fato, foi aquele projeto de mobilização nacional que nós vimos que não passou. Essa era a última posição de avanço, porque, de fato, era uma tentativa de subverter as instituições e de passar um projeto que conferiria a Bolsonaro um poder que ele não tem. Como ele não conseguiu fazer isso, então chegou a conta. Qual é esta conta? A conta é a seguinte. Nós hoje estamos num período recorde de mortes por Covid no Brasil. Está morrendo muita gente. Eu não sei com precisão qual foi o número de mortos hoje, mas tenho certeza que deve ter passado de 4.000, 4.200, 4.300, alguma coisa assim. Então, a doença está aí, a toda prova. A CPI, que já conseguiu as assinaturas, conseguiu 34 assinaturas e poderia ter conseguido 28 e seria suficiente para ser aberta. Então, a CPI já tem o apoio necessário, ela já tem o apoio necessário do Senado, e eu acho que o resultado dela pode ser muito, muito trágico para o governo Bolsonaro. Por quê? Por vários motivos. O primeiro motivo é que nós vimos uma diferença o tempo inteiro na quantidade de vacinas que o governo dizia que tinha. Então, o Pazuello dava um número numa semana, na próxima semana ele dava outro número, depois ele dava mais outro número, aí chegava a um número, depois ele diminuía. Essas oscilações se deveram a quê? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, por que todo o processo de logística relacionado à vacina foi tão ineficaz? Será que o governo não queria intencionalmente atrasar as coisas? E veja, se você mostra dolo intencional em atrasar uma campanha de vacinação, em atrasar medidas de combate à pandemia, então você está dizendo, olha, o governo tem responsabilidade direta sobre essas mortes, o que reforça a tese do genocídio do Bolsonaro. É uma tese, como eu falei aqui, eu discordo, porque eu acho que não cabe a semântica, mas se você mostra que há um dolo, existe uma intenção, aí a ideia de genocídio se torna mais plausível, porque a ideia de genocídio inclui como seu componente semântico, componente de significado, a intenção de matar por parte do agente público. Ou seja, o agente que detém o poder do Estado precisa ter a intenção de matar. Se a CPI mostra que o combate à pandemia foi retardado intencionalmente, e há muitas razões para isso ter acontecido, por exemplo, Bolsonaro viu que podia ganhar algo politicamente, mantendo-se a pandemia e mantendo-se o auxílio emergencial, ou Bolsonaro viu que a condição dos governadores ao enfrentar a pandemia com o lockdown era uma condição muito ruim para os governadores e aí quis manter. Enfim, ele pode ter as suas razões para ter feito isso intencionalmente. Se da CPI se chega a essa conclusão, então você tem um reforço muito grande à tese de que ele cometeu genocídio. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto envolve aquele acordo muito estranho que o Planalto fez, né, que a presidência fez, com alguns empresários que teriam comprado, eles teriam uma espécie de direito de primazia sobre certas vacinas, né, sobre certos lotes de vacina, e envolvendo, inclusive, fundos internacionais como Blackwater. Esse caso foi trazido aqui no MBL News pelo professor Tomás Conte, né, ele ilustrou isso com todos os detalhes, disse que fez uma pesquisa pessoal e viu várias coisas estranhas, né? Então, este é um assunto, este é um objeto que pode ser tranquilamente investigado pela CPI. Então, a gente tem de cara, isso sem falar de todos os outros detalhes que eu não sei dizer, mas assim, de cara eu já posso dizer que há 3 problemas sérios na CPI. A questão da oscilação do número de vacinas, explicar por que isso aconteceu. O Pazuello estava mentindo quando ele disse que ele tinha X de vacinas e na semana seguinte sumiu 20 milhões? Né? Se ele estava mentindo, isso aí é o quê? Um delito, né? Ele não pode mentir. Ele é um agente público, ele precisa passar confiança. Existem princípios da administração que o forçam a falar a verdade quando ele está se referindo a isso. Então, o cara mentiu, sim ou não? Bolsonaro teve intenção de retardar o combate à pandemia, sim ou não? Com porquê? De que maneira se prova? E a terceira coisa é, esse conchavo, este acordo hipotético, né, cujos contornos não se enxerga direito, este acordo foi feito, como ele foi feito,
Essas vacinas que esses empresários tinham direito à primazia, eles tinham ou não tinham? O governo vendeu vacinas de um lote de vacinas públicas ou não? Essas 3 coisas vão ser investigadas. Isso, ó, CPI, isso é uma coisa, um problema. CPI da Covid. O outro problema é a questão do orçamento, né? Como a gente viu, o orçamento que está sendo aprovado é um orçamento que vai ser aprovado, é um orçamento que contempla os deputados com tudo aquilo que eles queriam, ou seja, há uma infinidade de emendas parlamentares muito gordas para muita gente. Esta foi a condição do Arthur Lira se eleger à Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados. Sem isso, provavelmente ele não teria sido eleito. Então foi uma condição sem a qual ele não teria sido eleito e que foi pactuada com o próprio Bolsonaro. Ou seja, o próprio Bolsonaro assentiu, subscreveu esse orçamento absurdo que está aí. Então qual é o problema? Qual é o dilema do Bolsonaro? O dilema é, se ele assina esse orçamento, ele quebra a lei de responsabilidade fiscal. Se ele quebra a lei de responsabilidade fiscal, ele está pedalando. Se ele está pedalando, ele pode ser impeachmentado. Então, ele não quer fazer isso. Para ele não fazer isso, ele precisa, talvez, viajar, sair, dar algum jeito de ele próprio não assinar e transferir a responsabilidade para alguém que assine. A pergunta é, alguém vai querer assinar no lugar do Bolsonaro se perceber que é uma óbvia manobra para ele fugir de uma responsabilidade? Talvez não. Então, ele já tem esta dificuldade. Ele, se não assinar, se o orçamento não for aprovado, ele vai ter outra dificuldade, porque ele vai romper com todos os deputados que confiaram na palavra do Lira para elegerem o Lira. Então ele morre, ele não tem mais base, ele pode ser impeachmentado, então, pela questão do Covid. Quer ver? Aí ele não pedalou, ok, mas saiu o resultado da CPI do Covid, que ele intencionalmente retardou o combate à pandemia. Os deputados insatisfeitos com ele podem impeachmentá-lo. Então essa é uma segunda situação que o coloca num patamar, enfim, muito difícil, né, muito delicado. E a terceira é política. É a presença do Lula e agora a presença do Danilo Gentili. Então ele também está vendo, e as bases bolsonaristas também estão vendo isso acontecer, estão vendo 2 fenômenos paralelos ocorrerem. Por um lado, você tem a ascensão do líder de esquerda, que volta agora com um discurso muito fortalecido, e que ameaça vencer Bolsonaro no segundo turno, coisa que de início ele jamais esperava, porque ele achava que ia para a eleição com Lula e ia ganhar automaticamente. Ele está vendo que não é assim. E, por outro lado, ele tem um outsider que está com um discurso muito forte, muito bem alinhado, e que ameaça tirar os votos dele. Então, ele está perdendo voto de um lado e está perdendo voto de outro. Ele pode perder votos para uma terceira via. Não é só que, isso é importante, não é só que a terceira via pega os votos que já estão pré-decididos como não sendo nem de Lula e de Bolsonaro. Não. A terceira via pode avançar sobre os votos de alguém. E é muito mais fácil que uma terceira via com discurso de direita avance sobre os votos do Bolsonaro. Por uma questão de convergência ideológica. É muito mais fácil do que essa terceira via tirar voto do Lula. Então ele tem esses 3 problemas, ele está cercado desses 3 lados, e não tem muita coisa para fazer, não. E é por isso que ele tá nervosinho, ele tá dizendo que vai meter porrada nos outros, vai meter o pau. Como é que pode? Não tem o que fazer. Pessoal, vocês tiveram uma pílula aqui de 10 minutos de Ricardo Almeida. Falei pra fazer. Clarificando. Não, pô, tô fazendo merchan aqui. Falando aqui, trazendo luz pros problemas, colocando na mesa toda, vamos dizer assim, toda a problemática que o nosso presidente